Vamos agora dissecar o que quer dizer cada uma das partes do nosso primeiro programa. Por enquanto, a gente vai simplesmente repetir. Esses elementos fundamentais eles vão estar em todos os nossos programas, mas apesar de a gente ter que repetir, é bom a gente entender o que quer dizer cada um deles. Então, o começo aqui, a gente coloca um jogo da velha, ou hashtag, como vocês mais novos preferem dizer, include, sinal de menor, stdio.h, sinal de maior. Esse ponto H quer dizer que é um header, quer dizer que é um nome de um conjunto de outros arquivos, um conjunto de outras funções. E o stdio vem de Standard Input and Output. São os meios normais de você conversar com o computador. É só para dizer que você está usando um teclado, que você está usando uma tela, é para usar as funções mais básicas de comunicação da linguagem C. Então essa primeira linha aqui, esse include stdio, vai estar em todos os nossos códigos. Com o tempo vocês vão acabar decorando e fica no piloto automático. Depois a gente escreve o int main. O int main vai ficar mais claro quando a gente conhecer outras funções. Por enquanto, a gente vai meio que aceitar que tem que fazer isso. Main quer dizer principal. É a função principal, é a parte principal do nosso programa. Por enquanto, a gente vai deixar isso aqui, esse main, abrir e fechar parênteses, sem colocar nenhuma informação dentro. Depois, no futuro, a gente vai ter programas que colocam informações dentro desse parênteses, e aí fica mais claro de entender por que essa main tem esse abrir e fechar parênteses. E depois de abrir e fechar parênteses, você tem um conjunto de chaves. Perceba que é legal no Code Blocks que a gente enxerga aonde que a chave abriu e aonde que a chave fechou. A gente consegue, então, perceber tudo que está dentro de um bloco. E conforme a gente for partindo para programas mais difíceis, a gente vai ter blocos dentro de blocos e fica cada vez mais difícil de você enxergar o que está dentro do que se você não tiver esse tipo de ajuda visual. E uma das ajudas visuais é aqui o que o editor está fazendo para a gente, de pintar o começo e o final. E a segunda ajuda visual é que assim que eu dou um Enter depois dessa linha, o meu cursor não veio parar aqui grudado na esquerda. Ele veio um nível para a direita. Isso é o que a gente chama de indentação. Indentação tem um N, ao contrário de iteração, que não tem o N, indentação sim tem o N. E, em geral, as pessoas aprendem essas duas palavras ao mesmo tempo e costumam confundir e falar o N onde não devia. Mas indentar é colocar no formato de dente, é colocar como um serrilhado, é colocar num nível para dentro. E essa indentação, com o tempo, vai se tornando fundamental para a gente conseguir ler o nosso código e saber que esse printf e esse return estão dentro desse conjunto. A gente vai falar bastante ainda sobre as indentações. Printf é uma instrução que quer dizer escreva essa coisa na tela. Escreva aquilo que está entre aspas duplas. Então está vendo que aqui a gente tem um abrir e fechar de aspas duplas. E cuidado quando eu falo aspas duplas, é a teclinha que tem as duas aspas de uma vez. No meu teclado ela fica do lado do 1. Se o seu teclado for diferente, talvez ele esteja em outro lugar. Mas não é duas vezes a aspa simples, que foi o que eu digitei agora. Percebe que duas vezes a aspa simples fica com um espacinho um pouquinho maior do que uma aspas duplas. É diferente. Também não é o sinal do acento grave, não é o sinal do acento agudo. É o botão de aspas duplas e não tem outra opção, tem que ser ele. O que está dentro das aspas duplas é o que vai escrever na tela. Se a gente não colocar nenhuma opção especial, a gente não pode usar os caracteres especiais da língua portuguesa, que não tem no inglês, ou seja, o cedilha, os acentos, o tio. A gente vai tentar evitar esses caracteres, mas a gente pode usar os sinais de pontuação, e foi por isso que essa frase Hello World deu certo. Por fim, a gente vai ter o return 0, que por enquanto vai ser sempre return 0. Depois também, quando a gente for falar de funções, a gente vai ver outros tipos de retorno, outras coisas, mas por enquanto a gente vai sempre terminar os nossos programas com o return 0. O que a gente pode configurar então desse programa é os comentários, são os comentários, melhor dizendo. O comentário é isso aqui que vem depois de duas barras, uma frase qualquer, literalmente uma frase qualquer. Eu posso escrever qualquer coisa num comentário, que isso não vai alterar o meu programa.
Isso vai continuar a fazer ele funcionar exatamente do mesmo jeito, mas o comentário serve para a gente documentar o que está acontecendo. Parece meio bobo no começo, mas a gente precisa dos comentários para entender o que está fazendo, porque a nossa memória é falha, porque você precisa explicar para outra pessoa o que está acontecendo, você precisa colocar, por exemplo, a unidade de medida de uma variável. Então, os comentários não são uma parte opcional, são uma parte obrigatória dos códigos. Apesar de eles não fazerem diferença no resultado, eles fazem diferença na nossa operação, e é por isso que a gente não pode abrir mão dos comentários. Além do comentário, eu posso tirar esse comentário, que não vai mudar nada. O que eu posso mudar é essa frase. Então eu podia fazer a versão em português dele, Olá Mundo, e eu vou mandar rodar, e ele vai trocar a frase que tinha sido escrita originalmente, ele vai trocar pela minha. Para mandar rodar, a gente tem essas três opções. A gente tem só a engrenagem, o botão Build, só o botão que manda rodar, e o botão que combina as duas opções. Se vocês forem na pasta onde está salvo o arquivo .c de vocês, vocês vão encontrar o seguinte. Então, para mostrar como é que esse arquivo fica salvo no computador, eu fui aqui na pasta onde eu estou trabalhando, e eu vou ter esses três arquivos, um arquivo .c, um arquivo .o e um arquivo .executável, .exe. Eu vou apagar o .o e eu vou apagar o .exe por enquanto, para mostrar para vocês que é nesse arquivo .c que está a informação que a gente acabou de digitar. Eu cliquei duas vezes nele e ele já abriu aqui para mim no Code Blocks. A gente então pode perceber pelo tamanho dele, em geral é um arquivo pequeno, porque ele só salva o texto, ele não faz nenhuma conta, ele não tem nenhuma inteligência, ele simplesmente é o texto que está escrito aqui, a sequência dos códigos, dos comandos que você digitou. Na hora que eu for mandar rodar esse programa, se eu clicar nessa opção Build, essa opção é a opção que manda compilar. Ele vai fazer um processamento aqui, e ele me diz que não aconteceu nenhum erro, e se eu olhar aqui na minha pasta, eu vejo magicamente que surgiu um arquivo .o e um .executável. O .o a gente não vai fazer nada com ele. O .executável, se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir e fechar muito rápido. Ele vai abrir e fechar muito rápido e a gente não conseguiria nem ver ele realmente sendo executado. Só para provar para vocês que ele é o arquivo que executa alguma coisa, que faz alguma coisa, se vocês forem com o CMD de comando, você consegue abrir o prompt de comando, e aí você acessa com... Isso aqui não é parte da linguagem C, isso aqui é só um pouco de conhecimento do sistema operacional. O CD é para trocar de pasta, para mudar para a pasta onde a gente está. E eu posso digitar o olamundo.exe, e ele vai executar o meu programa. O arquivo .executável é como, por exemplo, o arquivo do setup. Aquele arquivo do setup que a gente baixou para poder fazer a instalação era um arquivo .exe. Um arquivo executável é um arquivo que roda por si só. Que você clica nele, ele pode fazer alguma coisa. É simplesmente porque do jeito que esse arquivo está escrito, não dá para ver ele rodando quando a gente dá um duplo clique nele. Mas percebe que o tamanho do ponto executável já é muito maior do que o tamanho do ponto C, porque ele já é capaz de conversar com o computador no nível mais profundo e capaz de trocar as informações para conseguir escrever um valor na tela. Eu vou ainda manter vou voltar para o meu prompt e acessar de novo a pasta para ilustrar algumas outras coisas. Então eu vou rodar de novo, só para a gente ter o registro. O meu olamundo.exe, eu mandei rodar e ele está aqui. Se eu trocar alguma coisa, se eu trocar para adeus mundo, algo um pouco mais depressivo, e eu clicar aqui no meu build, o que vai acontecer? Na hora que eu chamar de novo o meu arquivo olamundo.exe, ele vai ter trocado pelo novo.
Então, na hora que a gente manda fazer o build, o que está acontecendo nos bastidores é que o arquivo executável é alterado, e aí o resultado dele vai ser alterado. Só que aí acontecem algumas coisas engraçadinhas. Se eu voltar, por exemplo, para a versão em inglês agora, e eu clicar nesse botão do meio aqui, no botão Run, o que vai acontecer é que ele só vai rodar a última versão que foi compilada. Então, ele não vai escrever o Hello World que eu acabei de escrever agora, ele vai continuar escrevendo o mesmo Adeus Mundo que eu tinha anteriormente. E às vezes é isso que você quer, às vezes você quer rodar a versão, a última que deu certo. Às vezes não. Muitas vezes não, na verdade. Então, o mais comum é que a gente utilize essa última opção, o Build and Run. O Build and Run, ele vai compilar, gerar um novo executável e já vai executar para a gente. E aqui a gente consegue ver o executável acontecendo. Como ele fica esperando a gente digitar, né, então pressione qualquer tecla para continuar, ele não abre e fecha instantaneamente, a gente consegue ver o resultado do nosso programa acontecendo. E é por isso que na maioria das vezes a gente vai clicar no Build and Run. Quando você tem um programa muito complicado, às vezes vale a pena você só dar um run, você não quer perder o tempo de compilação de novo, a compilação às vezes demora um pouco, e é por isso que existem essas outras opções. Mas no nosso dia a dia a gente vai quase sempre usar a última delas, Build and Run. Esse aqui é o básico sobre o funcionamento do compilador integrado ao CodeBlocks. O CodeBlocks não é um compilador, ele é só uma interface, mas ele está chamando um compilador para a gente conseguir trabalhar com os nossos programas em linguagem C. Se, por outro lado, você estiver trabalhando com um compilador online, percebe que o programa que abre aqui o compilador online, quando você abre a página, ele já vem com o Hello World, porque é a piada recorrente dos programadores. O primeiro programa é sempre esse. E ele também já vem com o cabeçalho pronto, com o int main que a gente escreveu. O que ele tem de um pouquinho diferente do nosso programa eu coloquei essa chave aqui depois do int main e eles colocam na linha seguinte. Existem essas duas convenções, as duas são aceitas, as duas são criticadas. Eu gosto mais de fazer desse jeito, mas esse outro aqui também está correto. O que não dá para abrir mão é a questão da indentação. Então, mesmo aqui, ele também mantém o printf e o return zero, tá um nívelzinho para dentro. As chaves é meio discutível, mas o comando tem que estar um bloquinho para dentro. E para a gente rodar esse programa, é só a gente vir aqui no botão Run. Ele vai ter um tempo de compilação, aquela mensagem que apareceu, aquele compiling, era ele transformando para a linguagem da máquina. E óbvio que se a gente trocar isso aqui por qualquer outra fase, ou qualquer outra expressão, e a gente mandar rodar de novo, ele vai compilar de novo e vai apresentar o resultado. Então o uso é bem parecido com o que a gente estava fazendo. Se você precisar baixar o seu arquivo, você tem essa opção aqui de download, e você consegue salvar o arquivo em que você está trabalhando para deixar guardado com você e continuar mais tarde, mandar em uma prova, o que quer que seja. É assim que a gente vai usar o compilador online, se você não tiver acesso ou se você não quiser usar o CodeBlocks.